O estudo de hoje, meus irmãos, Apocalipse 12, vai nos falar bastante sobre o inimigo da igreja, sobre o grande inimigo da igreja. Onde começou essa inimizade e até onde vai essa luta contra a igreja e contra o nosso Deus, nosso general. Nós vamos testar um pouco aqui os nossos conhecimentos de profecia, que nós já estudamos Daniel 2, já estudamos Daniel 7, já estudamos Daniel 8 e o santuário, já estudamos Daniel 9 e já estudamos Apocalipse 17. Amém? Nós tivemos todos esses estudos e, como sempre a gente está falando aqui nos nossos estudos de profecia, a profecia é uma corrente, que ela se liga. Eu não posso dizer que uma coisa representa algo em Daniel e representa outra coisa em Apocalipse, né? Tem que representar a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa, porque é uma corrente que se liga, tá bom? Então, se eu leio alguma coisa em Apocalipse, que eu já li em Daniel, e diz que em Daniel representava aquilo, em Apocalipse tem que representar também a mesma coisa, tá bom? Da mesma forma. Então, os símbolos de Daniel, os símbolos de Apocalipse são os mesmos. Não pode mudar. Em Daniel representa uma coisa e em Apocalipse outra coisa. É a mesma representação, tá bom? Nós sabemos que o inimigo de nossa alma, o inimigo de Cristo e o inimigo da igreja é Satanás. Correto? Satanás é o inimigo da igreja, inimigo do povo de Deus. Mas muitas vezes Satanás usa instrumentos humanos, certo? Usa instrumentos humanos para perseguir a igreja, perseguir o povo. Nós vimos isso em Apocalipse 17, né? Em Apocalipse 17 nós vimos uma besta, um poder perseguidor. Aquele poder perseguidor de Apocalipse 17, aquela besta vermelha, quem representava aquela besta? Roma. Roma imperial, Roma pagã, né? Aquele poder. Então foi Roma imperial, Roma pagã, que foi usado por Satanás para quê? Para perseguir o povo de Deus, correto? Então nós vamos ver, usando esse princípio, vamos analisar os versos do Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse 12, verso 1. E viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então tudo isso aqui significa algo. Nós vimos que mulher, no Apocalipse 17, nós vimos que mulher em profecia é o quê? Igreja. E aquela mulher do Apocalipse 17 era uma mulher prostituta, uma mulher corrompida. Então significava o quê? Uma igreja corrompida. Essa mulher do Apocalipse 12 é uma mulher vestida de sol e tem a lua debaixo dos seus pés. Uma mulher vestida de sol, literalmente, tem como uma mulher vestir de sol? Ir lá no sol e se vestir dele? Não tem. Então isso daqui significa algo. Então sol, o que significa o sol? O que é o sol para nós? Luz, né? O sol é importante? Muito importante. A palavra de Deus diz, lá em Salmos, diz que Deus é o sol. Tá vendo? Como o sol é importante? Deus é o sol. Por quê? Porque Deus não é a nossa luz? Então ele é o sol que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus também pode ser o sol, não pode? A palavra de Deus não é luz para os nossos pés? Não é lâmpada? Ela pode ser o sol. Ela alumia em caminho escuro. Então a palavra de Deus pode ser o sol e Deus, o próprio Deus, pode ser o sol. Então essa mulher estava vestida do quê? De luz, de Deus, da justiça de Cristo, da verdade. Essa mulher estava vestida. Deus mostra para nós a importância dessa mulher, que Deus deu para ela o sol. A importância do sol. O sol é a luz que ilumina. Então essa igreja, essa mulher, está vestida com a verdade, com o evangelho de Deus, com a justiça de Deus. E ela tem debaixo dos seus pés o quê? A lua. E o que representa a lua? Salmos capítulo 89, verso 35. Salmos 89, verso 35. Pode ler do 35 ao 37. Quem achar, lê para nós. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu, o falso Davi, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha do espaço. Amém? Então a posteridade de Davi seria estabelecida como a lua. E quem é a posteridade de Davi? Jesus é a posteridade de Davi. Além de Jesus, quem é os descendentes de Davi? Que povo que é os descendentes de Davi? Os israelitas, os judeus, né? Os israelitas, os judeus são a descendência de Davi. Jesus não veio de Israel? Jesus não nasceu ali em Israel? Jesus não era judeu?
Então essa mulher, essa igreja, estava debaixo dos seus pés, ela estava estabelecida entre o judaísmo. Então a lua é o judaísmo, representa o judaísmo. Então essa mulher, o alicerce dela era o judaísmo e ela seria vestida de verdade, de sol, do evangelho de Deus. Tá? Então nós temos que pensar numa igreja estabelecida por Jesus. Qual igreja foi estabelecida por Jesus e a base dela, o alicerce dela, era o judaísmo? O cristianismo, exatamente. O cristianismo. A igreja que Cristo fundou. O cristianismo. O cristianismo, nós falamos hoje na escola sabatina, que ele começou com os apóstolos de Jesus. E esses apóstolos, de qual nação eles eram? Israel, né? Eram os judeus de Israel. Eles eram da nação israelita, da tribo de Judá. Os 12 apóstolos ali eram de Israel. Então a igreja aqui, pura, foi a igreja estabelecida por Cristo, que tinha o judaísmo como alicerce e a verdade do evangelho como a luz que era para eles levar. Jesus não disse, ide a toda criatura, pregai o evangelho? Né? Então é esse evangelho que é a luz que eles deviam pregar. E ela tinha na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O que significa essas 12 estrelas? Estrela significa, na palavra de Deus, mensageiros. Então são os 12 primeiros mensageiros que começou nessa igreja. Os 12 primeiros apóstolos que começaram a pregar o evangelho de Cristo. Verso 2. Que achava-se grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então essa mulher, estabelecida o cristianismo, ela estava grávida e ia dar à luz. Nós vamos ver aqui no Apocalipse 12 que Deus, ele vai e volta na história. Vocês vão perceber que ele vai e volta na história. Então aqui no primeiro verso nós vimos que quem é a mulher, que é o cristianismo. Agora no verso 2 fala que essa mulher, antes dela ser estabelecida, ela estava grávida. E ela ia dar à luz a um filho. Correto? E aí o verso 3 fala quem era esse filho. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Na sua cabeça e 7 diademas. Antes de falar do filho, a profecia fala que ele viu também, o profeta viu também o quê? Um dragão vermelho. No céu, outro sinal no céu, um dragão vermelho grande, né, com 7 cabeças e 10 chifres. E ele tinha o que na cabeça? 7 diademas, 7 coroas, tá? Segura aí do dragão aqui do verso 3, vamos pro verso 4. O verso 4 continua falando do dragão. Vamos pro verso 5, que fala do filho. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono. Então, quem é esse filho da mulher? Que ia reger com vara de ferro e ia ser arrebatado para Deus. Jesus. E fala aqui no verso 4, no verso 3, que viu outro sinal do céu, um dragão grande, vermelho, 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vimos um animal de 7 cabeças e 10 chifres? Qual profecia que nós vimos? 17. Uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E que cor que era essa besta? Vermelha. Só muda aqui o animal. Lá no 17 era uma besta e aqui é um dragão, correto? Então, esse dragão aqui, quem é do verso 3? Satanás é o dragão, não é? Mas no verso 3 aqui, no verso 4, esse dragão é o instrumento que Satanás usa para perseguir a mulher e tragar o seu filho. Aqui é Roma imperial. Por que Roma imperial? Porque fala que quando nasceu o filho, um varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho será arrebatado para Deus, seu trono. A mulher, porém, fugirá para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que nela se sustentasse durante 1260 dias. Então, fala no verso do Apocalipse que o dragão ia parar diante da mulher para fazer o quê? A mulher que estava grávida, no verso 4, a sua cauda arrastaria a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve, parou, né, em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando ele nascesse. Então o dragão que parou diante da mulher para tragar o filho quando ele nascesse, a cauda dele ia arrastar a terça parte dos céus. Mas o dragão, ele ia fazer o quê? Matar o filho da mulher, correto? Se nós sabemos que o filho é Jesus, quem que queria matar Jesus quando ele nasceu? Mas qual instrumento humano que ele usou? Roma imperial, né? Lembra da história? O rei mandou matar todas as criancinhas para matar Jesus?
Os magos chegaram até o rei, disse que tinha nascido um rei de Israel ali, tinha nascido um rei, ele ficou com ciúmes, vai tomar o meu trono, então mandou matar todas as criancinhas, para matar Jesus. Então o dragão, o Roma Imperial, parou diante da mulher para tragar e matar o seu filho. Então esse dragão é Roma Imperial. Mas a cauda do dragão levou a terça parte das estrelas. Quem representa a cauda? Satanás. Satanás levou a terça parte das estrelas do céu, uma terça parte dos anjos do céu. Quando ele levou essa terça parte das estrelas dos céus? Quando ele foi expulso do céu. Na rebelião, né? Na rebelião contra Deus, ele foi expulso do céu e levou com ele a terça parte das estrelas do céu. Então esse verso aqui mostra para nós várias coisas, irmãos. Uma coisa interessante que mostra aqui esse verso é que às vezes nós pensamos que Satanás ele é onipresente, mas Satanás não é onipresente. A onipresença é atributo de Deus, e Satanás não tem onipresença. Então por que Satanás sabe de todas as coisas? Porque são muitos anjos trabalhando, anjos maus, anjos caídos, demônios trabalhando para ele, correto? E eles estão em toda a terra, em todo lugar. Por isso ele sabe todas as coisas, mas ele não é onipresente. Satanás ele pode estar aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha no mesmo tempo? Não, não pode. Está no mesmo tempo. Deu para entender isso? Ele não está ao mesmo tempo em todo lugar. Aqui no Brasil ele está de vez em quando, né? Pelo menos uma vez por ano ele está no carnaval, ele está aqui presente. Mas ele não está em todo lugar presente. Entenderam que ele não é onipresente? E ele sabe todas as coisas, por quê? Porque os anjos que trabalham para ele comunicam a ele todas as coisas. E ele então é a cauda. A cauda está aonde? No animal? Por trás, correto? Então Satanás é que estava por trás de Roma Imperial para tragar o filho, para matar Jesus, certo? Então a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para sustentar ela durante 1260 dias. Já vimos esse 1260 dias em profecia? Aonde nós vimos 1260 dias? Daniel 7. Lá fala de outra forma, correto? Lá fala um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós fizemos a conta lá e deu 1260 dias. Em profecia, anos. 1260 anos. Então veja o que a profecia nos disse até agora. Que uma mulher pura ia ser estabelecida. Uma igreja pura ia ser estabelecida. Essa igreja, ela teria como fundamento o judaísmo e o evangelho de Cristo seria a vestidura dela. Ela ia levar essa mensagem. Mas ele viu também um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. Um poder que ia perseguir a mulher. Ele viu que esse dragão parou diante dessa mulher e queria matar o seu filho. Né? Quem era esse filho? O filho era aquele que ia reger com vara de ferro todas as nações, ia ser arrebatado para Deus e o seu trono. Então, quando o filho fosse arrebatado para Deus e o seu trono, a profecia diz que a luta seria contra quem? Quando Jesus fosse para o céu, Satanás ia continuar a luta, a batalha contra quem? Contra a igreja, contra a mulher, que foi estabelecida, não é? Contra a mulher. Só que Deus ia preparar um lugar para a mulher, ia sustentar ela durante 1260 dias. Em profecia, anos, tá bom? Agora o verso 7 nos conta por que aconteceu tudo isso. Por que houve essa perseguição com a mulher? Por que queria matar esse filho quando ele nascesse? Por que Satanás queria matar o filho? E por que continua essa guerra, essa batalha contra a mulher, contra a igreja de Deus aqui na terra? Por quê? Verso 7. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, também pelejou o dragão e seus anjos. Então, antes de tudo isso, veja que a profecia vai e volta, né? Na história. Antes de tudo isso, teve uma luta no céu. Miguel, Cristo e seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão aqui é quem? Nesse verso? Satanás. Batalhou contra o dragão, contra Satanás e os seus anjos, né? Houve muita peleja no céu. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar no céu. Então o dragão e seus anjos não prevaleceu. Nem mais teve lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui não há dúvida de quem é esse dragão do verso 7, que batalhou no céu. Por quê?
Deus coloca vários nomes aqui para ele, né? Dragão, antiga serpente, diabo, Satanás. E sedutor dos irmãos. Não tem dúvida, né? Esse é Satanás. Ele é o dragão, ele é a antiga serpente que tentou Eva, né? Ele é o Satanás e é também o diabo, que é sedutor dos irmãos. Então, ele foi expulso do céu e seus anjos com ele. Verso 10. Então ouvi grande voz no céu proclamar: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então Satanás foi expulso do céu na batalha, correto? O seu lugar não se achou mais no céu. Ele não tinha mais lugar no céu. Mas ele podia ir no céu ainda? Podia ir até lá na porta do céu, no céu, falar com Deus? Podia. Nós vemos a experiência de Jó, né? Satanás não foi lá, no céu? E Deus não falou para ele: tem visto lá o meu servo Jó? E Satanás não conversou com Deus, mas também dá tudo para ele, né? Ele tem tudo. E Deus falou: vai lá e toca nele então, tira. Só não toca na vida dele. Então teve uma conversa. Onde foi essa conversa? Lá no céu. Satanás podia ir até a porta do céu. Mas quando chegou o poder do seu Cristo, Satanás foi expulso, o acusador de nossos irmãos. Ele não podia chegar até lá no céu mais para acusar. Quando fosse manifestado o poder de seu Cristo. Quando foi manifestado o poder de Cristo para tirar o direito de Satanás de ir para o céu? Na cruz. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, acabou a oportunidade de Satanás. Não tinha mais direito nem de subir até os céus. E aconteceu o que com Satanás? Foi preso nesse mundo. Foi lançado para esse mundo, né? A autoridade de Jesus expulsou ele para sempre de ir até o céu e ele foi preso neste mundo. Mas a batalha dele neste mundo continuou contra a igreja de Deus. E o verso 11 diz: ele, pois, os venceram por causa do seu sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Quando cumpriu esse verso aqui? Eis que venceram por causa do sangue do cordeiro. Quem venceu pelo sangue do cordeiro na sua morte e não amaram a sua vida? Todos os mártires que morreram por Cristo, né? Na Inquisição, massacre de São Bartolomeu, nas perseguições, nas cruzadas, todos os mártires venceram. Mas eles venceram pelo sangue de Cristo. Morreram firmes e fiéis em Deus e herdaram a salvação pelo sangue de Cristo. Eles venceram pelo sangue de Cristo. E a palavra do seu testemunho. Eles deram testemunho. Lembra que Ellen White disse que os testemunhos que eles davam na sua morte convertiam muitas pessoas? Eles davam testemunho de fidelidade na sua morte, morriam fiéis e muitos se convertiam pela fidelidade deles, né? E Satanás viu que aquela tática não estava dando certo, estava errado. Ele mudou a tática por causa disso. Porque muitos morriam fiéis a Deus e muitos se convertiam, muitos mais se convertiam, ele mudou a tática, né? E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Esse testemunho de amar mais a Deus do que a sua própria vida convertia muitas almas para Deus. Verso 12. Por isso festejai aos céus e vós, os que nele habitais. Ai da terra e no mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. O verso diz: festejai os céus e vós que neles habitais. Por que o céu tinha que festejar agora e ia festejar e aqueles que habitam no céu? Porque Satanás não podia mais subir até lá e ficar acusando, né, os seres humanos. Não podia acusar mais, não podia ir até lá. Mas só que aqui tem um ai. Ai daqueles que habitam no terra e no mar. Porque o diabo desceu até vós. O diabo agora está só neste mundo. Está preso só neste mundo. Ele não podia ir no céu e nem nos outros mundos que Deus criou. Ficou restrito só a esse mundo. E se ele ficou restrito a esse mundo, a batalha dele seria agora neste mundo. Mais forte, mais ferrenha, aqui agora, contra o povo de Deus. Verso 13. Quando, pois, o dragão se viu, atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Então, quando ele viu que ele tinha pouco tempo, né, porque o destino dele estava já traçado. Por que o destino de Satanás estava traçado? Quando foi determinado o destino dele? Na cruz do Calvário. Foi determinado o destino de Satanás. Ele viu que ele tinha pouco tempo, a guerra dele agora era contra a mulher. Qual mulher? Aquela que dera luz ao varão.
Qual é a mulher que deu à luz ao varão? Que nós vimos já que é Cristo. A igreja de Cristo, o cristianismo. Agora, a batalha de Satanás é contra a igreja de Cristo. Verso 14. E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a batalha dele agora é contra a mulher, contra a igreja, só que Deus deu a mulher para se esconder da serpente, para se esconder de Satanás. Só que esse tempo de ficar fora da vista da serpente, fora dos ataques de Satanás, seria por tempo, tempos e metade de um tempo. Nós já vimos isso, né, em Daniel 7. Quanto dá um tempo, tempos e metade de um tempo? O mesmo que falou no verso anterior, 1260 dias. Então veja que Deus usa aqui 1260 dias, tempo, tempos e metade de um tempo, e nós vamos ver no 13, do Apocalipse 13, que ele fala também 42 meses. Dá 3 distinções de tempo diferente para o mesmo período. Então este período aqui que ia ficar fora da vista da serpente, tempo, tempos e metade de um tempo, ia ficar 1260 dias que Deus ia sustentar fora da vista da serpente, quando começou? Quando Deus deu essa fuga para a igreja? Quando a perseguição se tornou mais ferrenha, né? Esse dragão aqui, a mulher, deu grandes asas, né? Para que voasse para o deserto, em lugar onde for sustentado tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ela ia ser sustentada por um período. Quando começou esse período? Nós já vimos em Daniel 7, né? Esse período começou quando? Pode falar alto aí. 538. Foi quando outro poder que Satanás usou, começou a perseguir, começou a se levantar contra o povo de Deus. Este poder, que agora não é mais Roma imperial, não é mais Roma pagã, mas é Roma papal. Roma papal começou em 538, né, o seu poder, e começou a perseguir o povo de Deus. Por que começou a perseguir o povo de Deus? Porque começou a perseguir todos aqueles que eram contra as suas leis, os seus dogmas. O que disse lá em Daniel 7? Que esse poder, essa ponta pequena, que é representada ali em Daniel 7, ele ia mudar os tempos, ia mudar a lei de Deus. Então, aqueles que não se encaixassem nessa mudança da lei de Deus, seriam perseguidos. Então, nesse período aqui, Deus ia preparar um lugar para o povo de Deus ficar fora da vista da serpente. E quanto dá? De 538 mais 1260 anos. 1798. Nesse período, Deus ia prover, né, um lugar para a sua igreja ficar fora da vista da serpente. Verso 15. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então a terra, né? Em outras traduções fala, fugiu para o deserto. Terra ou deserto é lugar não habitado. Então a mulher foi para um lugar não habitado, um lugar que não era habitado, e quem o dragão arrojou sobre ela? Rios, águas, que são povos, nações, multidões e língua. Povos perseguiram a mulher, só que a mulher fugiu para um deserto, para uma terra que ia socorrer ela, tá? Então, nesse deserto, ela foi ali sustentada, alimentada por Deus, né, fora da vista da serpente. E nós sabemos que no século XV, né? No século XV ali, 1400 e pouco, exatamente 1492, né? 1400 e pouco, foi no século XV, né? Que a mulher foi para a terra e foi protegida, para uma terra que ia protegê-la, tá? Mas a perseguição ia até quando? Até o século XVIII, né? No século XV ela foi protegida. Por que ela foi protegida antes de terminar o tempo da perseguição? Que a palavra de Deus fala, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Então ela foi protegida, né, já por uma terra no século XV. E no século XVIII acabou a perseguição.
Só que a profecia continua assim. 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer peleja com o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente. Então, em 1492, né, segundo alguns historiadores, 1492, a mulher foi protegida. O dragão que estava perseguindo a mulher, ele não podia mais perseguir a mulher na terra que Deus protegeu. O que ele fez? Ele voltou e foi fazer guerra com o resto da semente da mulher que ficou. O resto da semente da mulher, quem são? A terra que acolheu a mulher foi os Estados Unidos da América, a terra que foi descoberta ali, e fugiram muitos para aquele lugar, tá? Muitos cristãos fugiram para aquele lugar, e fugiram e ficaram fora da vista da serpente. O dragão não podia perseguir eles lá. Só que voltou para a Europa e continuou a perseguição. Porque a perseguição na Europa continuou até 1798. Porque o que aconteceu em 1798? Acabou o poder papal. O poder civil do Papa acabou. Então ali nós vimos, pela história lá em Daniel 7, nós vimos que este poder ia durar 1260 anos e ele ia acabar, tá? Nós vamos ver que ele acabou no capítulo 13, quando ele acabou e de que maneira que ele acabou, esse poder, tá? Mas foi em 1798. Mas até 1798 a perseguição continuou na Europa. Mas aqui nessa nova terra que Deus acolheu a mulher, essa nova terra que acolheu, ela acabou a perseguição. No entanto, quando eles chegaram nessa nova terra, eles instituíram lá que lá teria liberdade civil e religiosa. Ninguém podia perseguir por causa de religião nessa nova terra. Liberdade civil e religiosa. Que até hoje é o tema dos Estados Unidos, né? Liberdade civil e religiosa. Só que nós vamos ver que essa liberdade civil e religiosa vai, aos poucos, mudar. E vai ter uma mudança, tá? No capítulo 13, nós vamos ver que essa terra que acolheu a mulher vai se transformar, tá bom? Mas é no capítulo 13. Veja que cada comercial que nós vamos fazer no capítulo 13, tá? Não perca o capítulo 13, que ele é muito importante. Ele completa o capítulo 12, né? E sem entender o 13, nós não entendemos o 12. E sem entender o 12, nós não entendemos o 13. Eles se completam, tá? Capítulo 13. Então, até aqui a terra protegeu a mulher. E veja que, nesse versículo que fala que a terra protegeu a mulher, fala que Deus deu à mulher asas de grande águia. E qual é o símbolo dos Estados Unidos? A águia, né? Deus já deu o símbolo da terra que ia proteger a mulher, tá? Então veja, o verso acabou aí, de alguns aí acabou, né? De algumas bíblias acabou. Passa pro verso 18, né? Tem algumas bíblias aí que tem o versículo 18, não tem? Nenhuma tem o versículo? Tem. Mas tem algumas que tem o versículo 18, que é a continuação aqui. Mas a maioria continua no verso 17, tá? Esse pedacinho aqui que é muito importante e às vezes a gente não leva em conta. Deixa de explicar esse pedacinho. Diz assim, olha, o finalzinho do 17 ali, ó. Vou ler o 17 de novo, tá? Inteiro. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então o dragão irou-se e foi pelejar com a sua descendência. Quem é a descendência da mulher? Quem? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. No capítulo 19 do Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Esses são o povo de Deus. Naquela época que Satanás irou e voltou a fazer guerra com eles, e hoje, quem são? O povo de Deus. Os mesmos, a mesma coisa. Que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, vírgula. E pôs o seu pé sobre a areia do mar. Todas as traduções falam isso? Pôs seu pé sobre a areia do mar? Tem algumas traduções que no capítulo 13 fala, né? E parou-se sobre a areia do mar. Tá? Areia do mar aqui é o quê? Alguém já foi na areia do mar aqui? É mais conhecido aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, como praia, né? Na praia. Ele parou na praia, na areia do mar, onde tem aquela areia e começa o mar, né? Parou na praia ali. Ele parou na areia do mar, se pôs em pé na areia do mar. Ele estava, então, o dragão, entre a água e a terra, correto? Parou na areia do mar ali, para cá tem a terra e para lá o mar, água. Então ele está sobre a água e sobre a terra.
Nós vamos ver agora que o instrumento humano que Satanás usa para perseguir o povo de Deus, no capítulo 13, vai sair da terra e do mar. Vai sair da terra e da água. Vai surgir uma besta da terra e uma besta do mar, da água. Nós vamos ver que agora Satanás usa o instrumento que surge da terra, uma besta que surge da terra e uma besta que surge do mar. Nós vamos ver no capítulo 13 essas duas bestas, a besta da terra e a besta do mar. E no capítulo 13, nós vamos ver a guerra final contra o povo de Deus. Nós vamos ver que a besta que surge da água, né, da terra, a besta que surge da água, ela vai ser curada pela besta que surge da terra. Muito interessante o capítulo 13. Não percam. Amém? Alguma pergunta sobre o capítulo 12? O capítulo 12 ele é bem simples, tá? Ele é bem fácil de entender, mas Deus mostra para o profeta aqui a história, né? Indo e voltando na história. Então ele fala da igreja que surgiu, a igreja pura de Cristo, fala do filho que ia nascer, que era Jesus, fala do dragão que ia perseguir, depois fala por que ia perseguir a igreja. Porque primeiro de tudo houve uma batalha no céu, né? Satanás batalhou contra Cristo e foi expulso do céu. Mas ele foi expulso do céu e podia ainda ir lá no céu acusar os irmãos. Mas chegou um tempo que o poder de Cristo se avolumou sobre ele e ele não podia mais ir no céu. Foi restrito a essa terra e nessa terra ele começou uma grande perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas Deus proveu um lugar que ia proteger a igreja por um período, por um tempo. Por que por um período, por um tempo? Porque a igreja ia voltar a ser perseguida, né? Novamente. Ia voltar a ser perseguida, e a perseguição dela é interessante, que nós vamos ver no capítulo 13, que a perseguição no final vai ser pela mesma terra que protegeu a mulher. Que Deus nos abençoe para entender a história da igreja, do povo de Deus, porque é a nossa história. Nós precisamos entender para saber quem é o nosso inimigo, quais são as armas dele e quais são as armas que Deus tem para nós, para lutar contra a besta e a sua imagem. Amém?